Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entretenimento. Eu sou Paula Trevisan e o nosso papo de hoje tem muito terror, tem cores, um certo humor, muito boas atuações e uma bela dose de gore. Para me ajudar nessa missão, não poderia ser diferente aquele que vem com a melhor curadoria do SQLVS, o meu, o seu, o nosso Marcos Benedito, que já vai contar qual é a boa de hoje. Marcudo. Olá, Paulinha, pessoal. Pois é, né? A gente vai falar de um filme que é incômodo de várias formas. A Substância. Também aqui com a gente, ela, que entrou em contato com substâncias internacionais, no caso da água do Rio Sena em Paris, né? A gente viu que é uma substância talvez não muito própria para ingerir. Conta pra gente, Bibi, nossa maratonista Bianca Bueno. Olha, eu não entrei em contato com as substâncias, eu não fui transformada, mas tive uma outra experiência com a maratona. Vi esse filme no cinema e é outra experiência, mas também eu vou dizer que foi catártico. Que bom estar de volta aqui. A gente é que adora te receber. E para fechar essa mesa estrelada, tem ele que é de casa e sempre chega não só com o pãozinho fresquinho, mas com dicas fresquinhas de filmes, de série e tudo mais. Ele é uma enciclopédia do cinema, Rafael Argemon, o cara da locadora. Tudo bom, Rafa? Oi, Paulinha, tudo bom? É bom estar aqui de volta, o Marcudo. Oi, Bibi. Oi, pessoal que está ouvindo. Vamos falar dessa experiência catártica, como a Bibi falou, que realmente eu estava comentando que antes de começar um pouco de como esse filme é legal de ver no cinema, nessa experiência coletiva que todo mundo é atingido fisicamente por ele, né? Exatamente, a gente já vai falar mais disso. E é isso aí, a gente está aqui reunido hoje para falar de A Substância, como bem disse o Marcudo, que é um filme que fez bastante sucesso lá no Festival de Cannes e chegou agora nos cinemas brasileiros. É sempre bom lembrar, assim como o nosso próprio nome já diz, que vai ter spoiler por aqui, mas você pode ficar tranquilo que a gente vai te mandar aquele sinal piscante e você vai perceber antes dos spoilers começarem. Combinado? E vamos que a peteca não pode cair! Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance. Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte. A Substância é um filme escrito e dirigido pela francesa Coralie Farjat, que, acredite ou não, é só o segundo longa-metragem dela, que o primeiro tinha sido Vingança lá em 2017, né? E Substância chegou já fazendo bastante barulho quando ganhou o prêmio de melhor roteiro lá no Festival de Cannes. Só que o maior destaque mesmo acabou sendo para a protagonista do filme, Demi Moore, que saiu da França tendo seu nome já comentado para a temporada de premiações. Fazia bastante tempo que a gente não ouvia o nome da Demi Moore causar burburinho, já que ultimamente ela estava mais focada em série para TV ou filmes de menor alcance. Mas assim, não dá para dizer que a mulher não tenha uma carreira de destaque, né, pessoal? A gente fez aqui um episódio sobre atrizes e atores subestimados. A Demi Moore não entrou porque ela foi um nome gigantesco, né, nos anos 90, começo dos anos 2000. Mas eu acho que a carreira dela às vezes recebe menos valor do que merece por questões principalmente fora da tela, né? A coisa é ela ter se casado com um homem mais novo, né, Ashton Kutcher. Ela foi um sex symbol, ela fez aquele filme Striptease, que na época foi um puta bafafá, e o filme não tem nada demais, né? Mas ela tem filmes bons, talvez Ghost seja mais chamativo, mas, por exemplo, ela fez Questão de Honra, Sexo Sexual e Proposta Indecente, numa sequência, assim, lá nos anos 90, né? Então ela tem uma carreira interessante, sim. Pra mim, a Demi Moore, ela começa com aqueles filmes dos anos 80, aqueles filmes Coming of Age, né? Então tem St. Elmo's Fire, tem um outro com o Rob Lowe. Então, pra mim, ela é o símbolo da beleza, da jovialidade. E aí você vê ela nos anos 90 com uma mulher mega foda, fazendo, né? Como eu falei, esses filmes aí que são alguns questionáveis, né?
que é assédio sexual, striptease, proposta indecente, e ela foi capa da Vanity Fair, gente. Aquele mulherão grávido, ok, estava pintada, mas estava nua. Então a gente não, e pelo menos eu não esqueço. Então vê-la nesse filme para mim foi sensacional. Assim, escolha maravilhosa da diretora. Eu ia falar exatamente o final da frase da Bibi. Tipo, não poderia ter uma escolha melhor do que a Demi Moore exatamente por isso. Porque ela é uma atriz que sempre foi muito marcada pela presença física dela, né? Como a Bibi falou, nos anos 80, de jovem e tal, promissora, bonita e tal, e nos anos 90, um furacão. E depois até ela tentou colocar uma coisa mais pesada quando ela fez o G.I. Jane, né? Com o Tony Scott, ficar fortona e tal. Então ela sempre teve a carreira dela ligada ao físico dela. Até a atuação, né, dela tinha muito a ver com isso. E acho que, assim, não tinha como casar de melhor maneira do que num filme como Substância. Vocês estão aí falando que ela foi uma escolha perfeita, então vamos contar pra quem tá ouvindo a gente e ainda não sabe do que se trata o filme. Pegando carona na sinopse do IMDb, a gente vai acompanhar a história de uma celebridade em decadência que decide usar uma droga do mercado paralelo, uma substância que replica as células e cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma. No elenco, além de Demi Moore, o filme tem mais 2 papéis de destaque, com Margaret Qualley e Dennis Quaid. E basicamente são esses 3 em tela. Tem mais alguém ou mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês pra gente falar aqui do principal? Olha, eu acho que é isso mesmo, né? Os 3 carregam muito bem e a gente vai debater mais sobre eles. Eu só faço aqui uma observação pro Christian Eriksen, que tem uma participação meio relâmpago, ele não tem nem nome o personagem, mas acho que ele consegue transmitir muitas coisas ali. Inclusive o Dennis Quaid é outro que eu cresci assistindo o filme dos anos 80. Então eu acho que casou muito bem a escolha dele. Como esse homem cinquentão, né? Bem escroto, bem porco chauvinista. Mas eu achei maravilhoso ele nesse papel. Muito bem. E antes da gente começar a nossa resenha Vera por aqui, eu vou pedir pro Marcudo ativar a sabedoria das multidões, porque eu tô curiosa para saber como é que o público e a crítica têm recebido a Substância. Por favor, Marcudo. Paulinha, a recepção de A Substância tem sido bem boa, olha só. O filme tem 8 de 10 no MDB, 77 de 100 no Metascore, 4.1 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes tem aprovação de 89% da crítica e 68% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que Lá Vem Spoiler. Então, Bibi, você começa, ainda sem spoilers, A Substância. Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Eu amei o filme, porque o filme traz aquelas coisas que eu já gosto, porque eu gosto de body horror, né? E ela traz humor. Então, pra mim, o filme foi uma porrada deliciosa, porque eu me diverti muito. E como eu falei, foi catártico, porque ela fala sobre a condição da mulher, o corpo da mulher que é julgado o tempo todo. Então, claro que eu gostei, porque ela satiriza, ela joga na nossa cara e ela, com esse humor, ela faz a gente pensar sobre isso, sobre o que é o nosso corpo. E a questão do body horror, as coisas que a gente guarda, mas em algum momento a gente não consegue guardar mais e a gente joga na cara da sociedade. Então eu amei o filme. Eu gostei bastante. Não vou dizer que, assim, eu amei, mas, assim, tô num limite muito perto disso. Muito perto disso. A gente vai discutir isso mais pra frente. Mas eu gostei bastante e, como a Bibi falou, eu até falei com o Marcudo um pouco antes de começar o programa, de como eu me diverti, como eu achei engraçado também, porque é claro que é uma sátira ácida e trata de assuntos sérios e tristes até, mas a forma que ela trata é muito engraçada. E o terror corporal, né, o body horror, ele tem esse elemento também, né? O humor tá presente, mesmo que às vezes involuntário, né? Mas eu curti bastante mesmo. Olha, eu tô com a Bibi, eu amei e eu ouso dizer que esse filme bate diferente pras mulheres, tá? Não que os homens não possam amar, acho que eles vão, mas acho que o filme tem muito a ver com essa exploração da imagem, que a gente sabe que, né, na sociedade patriarcal que a gente vive é diferente para mulheres e homens. Eu amei e, para além disso, eu achei que o filme me surpreendeu muito na estética dele. Ele é extremamente calculado de forma precisa para que tudo nele gere uma reação na gente. Tudo, do corredor da produtora, da cena inicial, aqui é um micro spoiler, que é, né, o ovo ali,
absolutamente tudo, nada passa despercebido, da cor do casaco da personagem até o sanduíche caindo na estrela da fama. Então, eu achei extremamente genial. Acho que é um filme genial. E aqui, a gente já comentou qual é a temática, eu acho que estava faltando um chute na boca do estômago bem dado, porque para tratar de um tema como esse, da forma como ele deve ser levado em termos de seriedade, a gente precisava de uma dose de grotesco. Eu tô com vocês, eu acho que o filme tem uma mensagem claríssima, né? E ao mesmo tempo é meio que uma viagem de ácido, né? Especialmente lá pro final. É um filme que não tenta esconder que é uma fábula, né? Desde o começo já chama muita atenção, que nem a Paulinha estava falando. Aquele mundo que é excessivamente colorido, né? As cores são muito bem pontuadas, o azul, o branco, o amarelo, o vermelho, o laranja. E a escuridão, né? Que também é muito significativa no filme, é usada em vários momentos pela Coralie e pelo diretor de fotografia, o Benjamin Cracon, que também foi diretor de fotografia de Bela Vingança, um detalhe aí. Né? Ele faz um trabalho muito interessante, deixa o filme ao mesmo tempo bonito e incômodo. Outra coisa que o filme que tira o filme da nossa realidade é que tem um anacronismo, porque ali tem celular, tem uma TV mais moderna, tem carros atuais, mas ao mesmo tempo foca a produção de um programa de ginástica dos anos 80, né? E é para TV, parece que não tem internet naquele mundo. Né? A Elizabeth usa muito telefone fixo, que é uma raridade hoje. Ela também tem um narrador que aparece de vez em quando, mas pode ter a ver com outras questões. E o filme também dá a sensação de que é uma grande propaganda do produto, a substância. Tanto que o título do filme aparece justamente quando a Elizabeth está assistindo o comercial do produto, né? E é um filme que se apoia muito nas atuações e também passa por vários gêneros, passa pelo humor, o drama, o terror, e dá para pegar várias referências pelo caminho. Ele consegue fazer tudo isso com um equilíbrio que não é fácil, né? Então eu acho que é isso. É um dos filmes mais interessantes que eu vi até agora, e um ano que não tem trazido tanta coisa interessante assim. Aliás, você falou que essas coisas de ter uma estética e referências aos anos 80, ela pega um jornal, gente. Jornal. Quem que ainda lê jornal? Eu vi uma pessoa outro dia com jornal e falei, nossa, que raridade. Ela pega um jornal para ver um anúncio. Quem vai olhar um anúncio de jornal? Eu acho que esse anacronismo, ele é bem intencional. É justamente para que a gente entenda a importância do tema e do tempo pro filme, né? A passagem do tempo e aonde ela se localiza. O tema, ele é um tema que vai subverter os anos 80, ou 90, ou 2000. Mas eu concordo com o Marcudo, ele deixa a gente confuso. Quando é que se passa? E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Agora que o Marcudo liberou os spoilers, a gente consegue falar com mais detalhes sobre o filme. Então eu quero saber, vocês que abriram a caixa 503 de A Substância, o que encontraram lá dentro? Eu concordo com tudo que vocês falaram, total. E só que, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes ele se prende muito às referências. Até pouquíssimo tempo a gente viu um filme... que não que o tema seja igual, mas que tem um espírito parecido, que foi o Titanic, também com uma diretora fazendo body horror, muito, muito interessante, que, cara, eu gostei bastante. Eu acho que até A Substância é mais, o público vai gostar mais, porque, por incrível que pareça, é um pouco menos maluco, vai. Não que seja muito menos, né? Ela consegue explicar muito bem o que é a substância, como funciona, e todos os passos das personagens, da personagem aprendendo isso, elas evoluindo com isso, as consequências disso. E a coisa mais legal desse filme é que ele realmente mexe fisicamente com você, e dava pra ver ali no pessoal que tava no cinema comigo, né? Todo mundo fazendo caras e bocas e sons, e é muito legal isso. Eu acho isso incrível, essa experiência coletiva no cinema. Você, amando ou gostando bastante, teve uma experiência muito legal vendo esse filme, e eu imagino que você aí que tá ouvindo e ainda não viu, você vai ter. Bom, eu encontrei uma sátira ácida deliciosa,
porque ela vai criando... Primeiro, ela traz essa coisa dos anos 80, né? Da construção do corpo, dessa apresentadora, que aí ela joga na nossa cara o que a sociedade pensa de uma mulher quando a mulher vai envelhecendo, que é o que o Dennis Quaid, a personagem do Dennis Quaid, joga na cara dela, que fala assim, depois dos 50, né? Você tá morta. Ou seja, a mulher não existe depois de uma certa idade, ela é apenas um objeto. Ela joga com isso e brinca. Então, essa mulher que acha que não vai ter mais utilidade para a sociedade, entre muitas aspas, porque afinal de contas ela não tem mais essa beleza, esse vigor, ela se desespera e aceita esse experimento. Então a gente entra nessa brincadeira de transformações genéticas, transformações de lipo, isso e aquilo, em milhares de procedimentos estéticos, que ela pega essa coisa meio futurista dessa substância e traz aquela juventude, aquele vigor, que é o que vende, né? Se você se enche de drogas e coisas afins, você não vai ter muito futuro. E eu achei maravilhoso essa construção dela, porque esteticamente, sim, ela enche de referências. A questão do casaco amarelo, que aparece num monte de filme de terror que a gente conhece. O palco no final, que eu lembrei agora de Carrie, né? Carrie que espirra sangue em todos os cantos. E aí ela pega aquelas criaturas de filme de terror que parece uma coisa de filme B, né? Porque existe aquela criatura que aparece no final e que ela se acha linda, mas que é uma distorção. Porque, na verdade, a sociedade vê a gente completamente distorcida quando a gente vai envelhecendo. Assim, teve um colega que falou assim, é uma metáfora? Sim, é uma metáfora. Ela tá fazendo piada, ela tá fazendo a gente rir, pra gente pensar sobre o que acontece com a mulher ao longo dos anos. Que o início é uma síntese de tudo. Você tem a criação do estrelato e o final, com aquele negócio caindo, explodindo sangue. Sabe que assistindo o filme eu lembrei de um anime da Netflix, eu até indiquei no Imperdível, se chama Luquismo, que tem a história é parecida, é um garoto que é gordo, se acha feio e tal, ele sofre bullying, se isola, é que um dia ele arruma uma versão perfeita, entre aspas, dele, ele vai trocando entre os dois corpos. Eu achei o anime muito bom e eu não sabia nada da substância, não tinha visto nem trailer. Então quando eu vi durante o filme que a dinâmica era a mesma, eu já fiquei mais curioso. Só que aqui a coisa é bem mais crua, né? Com o tempo a personagem da Margaret Qualley, ela vai se dissociando da Elizabeth, ela vai corroendo, transformando a Elizabeth em um monstro mesmo. Mas ao mesmo tempo a Elizabeth não consegue abrir mão, né? E aquela cena que ela revive a sua é muito boa. Porque ela tá no limite, ela perdeu toda a beleza, ela tá quase morrendo, mas ela enxerga a sua como a única parte boa dela, né? A única coisa que as pessoas gostam nela. Então, essa crítica é cristalina, né? E a Corralifajá, difícil falar dela, ela é extremamente direta sobre o que ela quer falar, e para deixar mais incômodo, ela abusa aqueles closes ginecológicos das mulheres, né? Aquelas cenas do programa de ginástica da Sul são praticamente um soft porn, né? E ela também taca agora, tem uma cena nesse filme que eu me retorci no cinema, toda aquela sequência da ativação da substância, do nascimento da Sul é pavorosa, né? As cenas da Sul lidando com o corpo da Elizabeth, que é o corpo dela também, são terríveis. A autodestruição da Elizabeth, tanto com o abuso do corpo dela, quanto na hora que ela vai cozinhar e comer, que na Bíblia lembrou. Né? Aquele corpo envelhecido e deformado com vários panos detalhes das deformações. Aqueles banhos sofridos dela naquele box chega a virar uma prisão. Né? Tem uma hora que são 4 paredes, não tem nem saída de lá. Né? E tem sempre uma imagem dela mais bonita, seja como Elizabeth naquele quadro, aquele outdoor da Sul. Aquilo tá sempre lá para massacrar de algum jeito, é muito pesado, né? E aí, voltando para a questão da voz do narrador que aparece às vezes, porque muito do filme talvez seja uma piração da Elizabeth, né? Não dá para saber direito, e a câmera contribui muito para isso, porque em vários momentos ela fica frenética, na rua tá sempre bem próxima da cabeça para ampliar aquela sensação de perseguição que ela tem. Acho que é um filme com muitas camadas. Vocês trouxeram vários elementos aqui que eu quero comentar, mas o que eu queria falar aqui com relação ao tema do filme que vocês trouxeram o Rafa colocou que acha que talvez o filme seja um pouco longo, e de fato 2h20 é um filme longo, a gente tem visto coisa muito pior por aí, mas eu acho que, diferentemente do que a maioria das pessoas com quem eu conversei hoje sentiu, eu acho que os 20 minutos finais, eles têm um papel importante, que é quase daquele pós. O Marcudo falou, né? É uma viagem de ácido necessária. A gente vê uma mudança, né? De ambientação, de tema ali. Porque eu acho que, enquanto a gente tá muito focada na Elizabeth e na Sul,
a gente vê muito esse processo interno do ego diante da aprovação da imagem. Quando a gente vai para o monstro, a gente vê como é que a sociedade recebe. A sociedade que impõe o padrão, que exige o padrão, que exige a mudança, que exige que mulheres velhas fiquem em casa sozinhas comendo e que só meninas novinhas, magrinhas, bonitinhas estejam na TV, é a sociedade que, quando essa mulher se mutila, se machuca, vira um monstro pra estar ali atendendo a um padrão, a primeira sociedade vai falar, seu monstro, sua feia. E eu não pude deixar de pensar como isso não é exatamente o que a gente tá vivendo, assim. A gente vê, no Brasil principalmente, uma onda bizarra de harmonizações faciais. Gente, de verdade, eu sou professora, a gente vê meninas de 16 e 17 anos falando de baby botox. Esses 20 minutos finais do filme, pra mim, eles foram muito importantes enquanto uma redenção de entender o seguinte: ela tem a total distorção da imagem, aquela cena brilhante em que ela põe o brinco, não dá nem pra saber o que é orelha, o que é testa, o que é teta, não dá pra saber onde que ela tá furando ali, mas ela põe o brinco e se acha linda, gruda um negócio na cara dela, ela tá arrastando os órgãos dela. E aí é o preço da beleza, né? O que é que você pagou? Tanto faz que eu tô aqui mutilada, arrastando meus órgãos. Eu vou chegar e eles vão me amar. E eu acho muito forte, assim. Eu não tenho outras palavras. Eu acho que o filme ele é brilhante em vários momentos. Como disse o Marcudo, tá muito claro a que veio, mas ele tem que gerar esse asco. A gente tem que sair de lá drenado, assim, porque ele é um retrato perfeito do que a gente tá vivendo, infelizmente. Teve uma coisinha que eu achei que talvez tenha perdido um pouco a mão. Acho que foi até a Bibi que comentou. É brilhante como quando a Sue percebe que a Elizabeth tá querendo matar ela, e aí elas têm aquela briga quase que final. Eu achei que existia um excesso de cena de ação. Eu não sei se vocês tiveram um pouco essa impressão, mas muita correria, empurra e vai. O sangue e a raiva eu acho que estavam muito bem colocados. Mas assim, a correria e enfim, ali eu achei que se perdeu um pouco. O que vocês acharam? Eu acho que tem a ver com esse tom fabulesco do filme. Eu acho que encaixa totalmente aí. Né, Rafa? Eu me diverti muito nessa cena, fala a verdade. Eu dei muita risada. Ela dá uma voadora. Esse filme, ele não tem amarra pra nada, né? Então o legal é que ela desencana completamente de qualquer realidade mesmo. Mas é curioso, é exatamente o que a Paula falou. É uma história muito real, que é também um sonho maluco dela sendo mostrada, mas no fundo é uma história muito cotidiana. Eu não sou contra jamais filme ter 4, 5, 6 horas, de jeito nenhum. Eu até defendo quando o pessoal fala assim, só tem filme longo. Não, cara, o filme tem que ter a duração que tem que ter. Eu só nesse caso, eu achei que dava pra encurtar um pouco mais, porque tem situações e cenas que meio que se repetem, mas assim, cara, e eu acho que, como eu falei até antes, aquele último ato, ele tem todo o sentido e ele tem que estar ali, com certeza, assim, com certeza. Aliás, eu achei incrível, assim, como o pessoal falou, aquele banho da Carrie é incrível. Tem também, né, o corredor bem Kubrick lá, né, do Hotel Overlook ali. Só faltou as irmãs no final do corredor. E eu acho que a quantidade de humor foi muito bem dosada, porque em nenhum momento a gente acha que o filme não se leva a sério, né? Ele se leva super a sério, ainda com os absurdos que ele coloca em tela. E isso é muito difícil de dosar. O filme, na verdade, eu achei ele muito bonito visualmente. Porque existem essas cores saturadas, é tudo muito geométrico, muito bem harmonizado, tudo muito limpo, aquele banheiro branco maravilhoso. E a partir de um momento, começa a descambar e jogar mais na sua cara, que na verdade, né, é uma metáfora. E aí começa ela comendo, começa essa explosão. E aliás, ela é engraçadíssima essa sequência que você falou, porque assim, ela liga, a diretora mesmo liga um
dane-se, foda-se. Porque assim, a mulher que mal conseguia se mover, porque o lado jovem dela estava destruindo, ela não conseguia andar, de repente ela está correndo. E aí, a hora que as duas começam a correr, eu virei pra mim mesma e falei, mas ela não conseguia andar, como é que ela tá correndo agora? Mas eu achei engraçadíssimo, porque ela fala assim, agora eu vou jogar na cara de vocês, vocês vão rir, vocês vão ver o absurdo. Vocês estão vendo o absurdo? Aonde chegam as coisas, aonde o desespero da mulher a leva a fazer atrocidades com ela, porque é ela mesma, né? Ela tá se destruindo o tempo todo. Pessoal, já que é um filme bem baseado em atuações, que nem a gente tá falando, vamos focar um pouquinho nelas. A Demi Moore realmente ela tá no ápice da carreira aqui, como muita gente tem falado. A Margaret Qualley não tá no mesmo nível no filme, e o Dennis Quaid também me surpreendeu. O que vocês acharam desse trio? Eu gostei principalmente da dupla, da Demi Moore, da Margaret Qualley. Eu acho que o Dennis Quaid tá fazendo o que ele tinha que fazer mesmo, porque é um personagem, claro, claramente bem caricato, bem coisa, mas é porque é o que se pede mesmo. É uma síntese do homem escroto numa pessoa só. Por mais que ele tenha importância, ele é unidimensional ali, mas porque a dupla é a protagonista ali, essa briga interna da própria Elizabeth, né? E eu acho que essas duas, elas estão demais, assim. É claro que o pessoal tá falando bastante da Demi Moore, é que ela escolheu muito bem o projeto e teve felicidade e foi muito bem nele. E assim, é incrível como ela se coloca nesse papel bem vulnerável até, né? Para uma atriz já na idade dela, já na casa dos 60. Eu também acho que a Margaret Qualley, que tá virando a operária padrão do ano, né? Ela tá, nossa, cada 2 meses ela tá num filme. Tá em tudo que é filme agora. Mas ela é jovem, né? Vai trabalhar bastante ainda. E muito talentosa também, como a mãe dela, né? Que ela é filha da Andie MacDowell. Tanto que as duas fazem mãe e filha numa minissérie da Netflix, que aliás é muito boa, chama Maid. Olha, o Rafa já falou e eu concordo. O filme tá muito centrado nas duas e nessa direção genial, né, da Coralie. Eu aplaudo a Demi Moore nessa entrega total ao papel. São várias cenas de nudez completa, extrema vulnerabilidade e inclusive uma análise quase metalinguística, né, de uma mulher que tem e teve uma carreira meteórica, prestigiosa, que vê os papéis irem mudando, que vê a forma como a recepção dela pelo público também vai mudando, que vê esse esmurecer, digamos assim, como se nós mulheres tivéssemos uma idade com data, né? A gente tem data de validade, e principalmente em Hollywood. Mas eu também queria falar um pouquinho da Margaret, sou muito fã dela, e eu lembrei, logo que tem a cena do nascimento ali, que é aquela semiclonagem no banheiro, a Sue, né, essa versão jovem da nossa Elizabeth, logo que ela surge, ela tem um olhar meio vidrado, quase como se ela não fosse humana. A Margaret, ela conseguiu imprimir uma afeição à Sue em que a gente consegue ultrapassar a imagem dela perfeita e linda e ver algo que não é natural ali. Não a atuação, mas o comprometimento e a entrega da Emma Stone em Pobres Criaturas, que inclusive a Margaret faz uma ponta, né, lá em Pobres Criaturas. A Margaret Qualley vem nessa pose de Barbie perfeita, né, aquelas poses que o Marcos falou que é meio soft porn quase, que é uma estética de videoclipe, né, aqui é uma estética de videoclipe que começa a ganhar corpo nos anos 90, começa a surgir loucamente, aquelas cores, aquele rosinha, aquela alegria falsa, né, você fica até incomodado com aquele sorriso maravilhoso, super falso. Mas eu achei ela maravilhosa. Ela tem feito vários filmes, ela tá sempre muito boa. Esperamos ainda filmes ainda melhores. Só que a doação e a sensibilidade que a Demi Moore teve ao aceitar, porque não foi escrito, a diretora fala que não escreveu para ela escreveu pensando nas vivências depois dos 40, principalmente depois dos 40, como a mulher é recebida, inclusive numa entrevista com a MUBI, mas ela fala que depois dos 40 você não é fuckable, né? Porque a mulher não
não vira mais um objeto de desejo depois dos 40. Essa é a ideia geral. Aliás, os jovens por aí acham isso, né? Que depois dos 30 acabou sua vida, né? Mas ela se dá de uma maneira, e aquela cena que ela decide, não, agora eu vou sair. Ela pega o telefone do antigo crush, do cara que tinha um crush nela, ela pega o telefone e fala, vou sair, combina, e vai se maquiando, e ela vai se entrando em desespero, e ela tira aquele batom vermelho, que é assim, ela tá foda, ela tá gostosa, ela tá linda, mas ela não consegue, porque tem algo puxando ela, que é ela mesma, né? Ela se puxa, ela não consegue se entregar, ela não consegue aceitar que depois de uma certa idade ela também continua uma mulher gostosa e desejável e que ela tem que aproveitar isso. Tô muito com vocês, assim como com a Paulinha, eu aplaudo a Demi Moore para ela se despir da vaidade dela, né? Ainda é uma mulher linda e o filme não poupa nada realmente, dá close em cada parte do corpo dela, que é um corpo de 61 anos que passaria facilmente pelos 50 do filme. Né, literalmente não tem problema nenhum, né? Quer dizer, não teria se a gente vivesse num mundo em que as mulheres com a beleza natural pudessem viver normalmente, né? E ela se propõe a fazer as coisas mais perigosas, que, né, a Paulinha estava lembrando. A Elizabeth no filme ela se humilha, ela tem que rastejar para ir pegar o produto, né? E tem uma questão que é curiosa, que todos os homens do filme de alguma forma eles tentam se aproveitar dela, né? A gente estava falando aqui do Dennis Quaid, né? E ele anda que um animal no cio. Tem uma hora que a boca dele literalmente vira um cu, né? Aquela cena do restaurante que a gente estava lembrando é nojenta, e eu vi a Demi Moore falando que para ela é a cena mais medonha do filme. Né? E eu devo concordar. Né? O médico que apresenta a substância, no fundo, ele só quer puxar ela para a miséria dele. O vizinho só quer comer ela. Aqueles jovens que se relacionam com ela só tem interesse sexual. Aquele segundo até parece estar mais envolvido, mas ele sai correndo sem saber se ela tá bem ou não depois que ela se tranca no banheiro, né? Então, por tudo isso, a Elizabeth é uma mulher solitária e isso justifica todos os atos dela com relação à substância. E não justifica, mas ajuda a entender por que ela tenta usar aquele colega do colégio que talvez fosse o último homem deslumbrado por ela. A Bibi lembrou de uma cena que eu acho que é icônica, que é a cena em que a Elizabeth vai se arrumar para um encontro, né? Como aquela cena pegou pra mim, assim, e eu acho que deve ter pegado em muitas mulheres. Aquela cena que sintetiza o filme, né? Porque eu vi a diretora falando que o tema do filme, como a Bibi já trouxe pra gente, não foi escrito pra Demi Moore, ele fala de todas nós, e na verdade sobre o que é projetado nas mulheres desde cedo, e como isso molda o nosso estado de espírito de uma forma imensurável e inexorável, a ponto de doer na nossa alma, de todas nós, assim. E ela fala, o que é essa sensação? É o ódio a nós mesmas. Bom, e já falamos bastante do filme, chega aquela hora de palpitar sobre o Oscar, que é um tema que a gente adora. A Demi Moore a gente já falou bastante, e de fato ela vem sendo mencionada toda vez que se fala em premiação, mas eu queria saber de vocês, como um todo, sobre o filme A Substância. Vocês acham que tem chance de outras indicações, chances reais de levar a estatueta? Falem um pouco. Eu adoraria dizer que sim, mas eu acho que não. Não é um filme imediatamente assim fácil de aceitar. Apesar desse humor que a diretora traz, que a gente faz a gente aceitar muito melhor essa coisa grotesca que ela joga na nossa cara, não é um filme assim. O que chega lá realmente no Oscar é uma coisa mais padrão, mais clássica. Todo esse gore no final e esse humor, eu não acho que será aceito. Eu acho que talvez a Demi Moore tenha muito mais chances. Mas o filme em si, fora que não é um filme grande. A diretora mesmo diz que propôs para Demi Moore, ela não chegou a falar assim, o não eu já tenho, mas ela pensou, porque ela achou que a Demi Moore só fizesse filmes grandes. E ela se surpreendeu, porque a Demi Moore tinha acabado de lançar um livro e ela falava das experiências dela, na questão do corpo, como as pessoas sempre viram ela como um corpo. Tem muito disso no livro que ela fala. Mas eu não acho que vai chegar. Apesar desse falatório em cima da Demi Moore, eu concordo com a Bibi que essa coisa de terror corporal talvez prejudique, mas eu não acho impossível. Acho que inclusive para Margaret Qualley, um coadjuvante, acho que é possível. Cabelo e maquiagem, acho que dá para estar lá. Mesmo roteiro, o prêmio em Cannes pode dar um empurrão. Fotografia, acho que seria bem indicado. E tem outro detalhe, que a Substância é distribuído pela MUBI, que nem a Paulinha lembrou. E a gente não sabe ainda como eles fazem campanha para Oscar. Vai ser a primeira vez, né? A gente vai descobrir agora. Pois é. Isso vai, se a MUBI escolher como seu filme para fazer campanha mesmo e tal, eu
eu concordo com o Marcudo, concordo com a Bibi também. Eu acho que é difícil, é um filme complicado para Oscar ter muitas indicações e tal. Mas acho também que esse tipo de paradigma, sei lá, nos últimos anos vem caindo um pouco mais, né? Eu acho que sempre rolou o preconceito com filme de terror, não que a Substância seja um filme de terror mais tradicional e tal, mas não deixa de ser um subgênero do terror ali, ter terror no filme e tal, e por ser muito gráfico, talvez. Mas como o Marcudo falou também, esse prêmio de roteiro em Cannes pode ajudar, pode não, ajuda sempre. Acho que vocês trouxeram bastante coisa, mas eu vou na contramão. E olha que eu sou a atual vencedora do bolão do Oscar do SQLVS, hein? O que eu queria falar? Eu acho que se tem uma coisa que o Oscar tem tentado fazer nos últimos anos para reparar aquelas justíssimas denúncias de falta de diversidade, tanto seja de gênero quanto de raça, etc., é se mostrar como consciente. E eu acho que Substância vai entrar aí numa cota de consciência absolutamente alucinada, porque se tem uma indústria que prega a beleza, a magreza e o quanto as mulheres nunca são boas o suficientes, é Hollywood, né? E, infelizmente, a gente vê essa reprodução em todos os filmes. Porém, dito isso, eu acho que, como tudo que o capitalismo faz, que é abraçar a causa e colocar um preço em cima, acho que é possível sim que exista um espacinho para Substância, para dizer que a gente entende o filme, a gente aprecia o filme, a gente indica o filme. Não sei se o filme ganha alguma coisa. Acho que Demi Moore é que mais tem chance de levar de fato uma estatueta. Acho que a gente pode ver indicações, sim. Melhor atriz coadjuvante para Margaret. Acho que o que vai ser polêmico, né? Porque o tempo de tela deve ser muito equivalente ali das duas. Acho que a gente pode ver maquiagem, acho que a gente pode ver trilha sonora que é muito boa. Como a gente falou de toda a estética, a trilha sonora acompanha. E acho que a gente pode ver indicação de melhor filme. Chegou aquela hora de dar as nossas notinhas por aqui e eu quero saber de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pra Substância que tá esperando todo mundo nas salas de cinema? Eu vou dar 95 poltronas pra esse filme visceral, porque assim, ele me dá um tapa na cara, mas talvez eu mudasse umas coisinhas minúsculas nele, mas não é meu filme, o filme é dela, e eu amei do jeito que ela fez e do jeito que ela coloca. Realmente é um filme muito incômodo, mas com uma mensagem bem clara, com ótimas atuações. Eu vou dar aqui 88 poltronas amarelas. Para mim, a nota que eu vou dar é uma excelente nota. Agora, eu dou 78 poltronas. Eu acho uma nota excelente. É o meu padrão aqui de notas. Olha, das que eu participei esse ano foi a maior. Pode conferir lá. Então, eu acho que eu tô até coerente com o que eu tô fazendo aqui. Eu não tenho como discordar da Bibi. O filme, ele é maravilhoso. Eu acho que, por tudo que a gente falou, a temática é fantástica. Eu vou deixar a Substância aqui com 97 poltronas amarelas. Ficamos, então, com 90 poltronas amarelas para Substância, que é um notão digno de tudo que a gente falou por aqui. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que no SQLVS todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Tanto você quanto a sua melhor versão. Tô brincando. E a gente quer pedir para você deixar o seu comentário lá no box do Spotify ou lá no Instagram, @sqlvs.podcast, porque a gente lê todos e a gente vai adorar saber a sua opinião sobre a Substância. E só lembrando que a gente também tá no Blue Sky agora. É só buscar por SQLVS para interagir com a gente por lá. Combinado? Beijos, pessoal, e até a próxima. Bom, gente, eu também estou no Blue Sky, que é a melhor versão do Twitter, né? O lado bom do Twitter, sobrou a galerinha bacana lá do Twitter. Estou lá, procura por Cinematógrafo. Reforço o convite que os outros já fizeram.
Vejam no cinema. Esse filme precisa ver no cinema. Você precisa entrar no filme. Ou também você pode, se não chegar cinema, né, na tela onde você mora, você pode esperar para assistir na MUBI ou rever. Valeu, Paula, valeu, Marcudo, Bibi. É sempre muito legal participar aqui com vocês, principalmente quando o filme é muito legal de ser discutido e que todo mundo curtiu. Eu curti bastante, imagino que você vai curtir também, vendo no cinema, vendo na MUBI, mas dê preferência no cinema se der. E assim, valeu, foi ótimo esse papo, me sigam lá. Eu não estou no Blue Sky, eu só estou no Instagram, @cardalocadora, você me encontra lá. E a gente vai falar muito sobre filmes e séries também. E também aqui no SQLVS quando eu estiver participando. Valeu! É isso aí, pessoal. Valeu. E até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!